Você está na Rádio Educativa FM 106,7. Uma emissora da Prefeitura de Rio Preto. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. 8h31 agora. Muito bom dia para você sintonizando 106,7 nesta sexta-feira, 20 de janeiro de 2017. É o Giro Rio Preto que está no ar. Hoje o Giro Rio Preto conversa com a secretária de Assistência Social Maria Silvia Lima Bastos Fernandes na nossa rodada de entrevistas com os novos secretários municipais. O Sebrae abriu inscrições para levar interessados de Rio Preto a São Paulo para participar da Feira do Empreendedor. A gente explica como você deve fazer, você pode fazer para participar. Hoje tem vagas de estágio e a programação cultural para o fim de semana em Rio Preto. Nós vamos falar, claro, da abertura do festival Em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato, logo mais à noite. Tudo isso aqui no Giro Rio Preto, que já começou. Essa sexta-feira, 20 de janeiro, não tá fácil não, viu? Muitas repercussões aí de notícias nacionais e internacionais, como, por exemplo, os corpos das vítimas do acidente aéreo ontem à tarde em Paraty, no Rio de Janeiro, entre eles o do ministro Teori Zavascki, que já chegaram ao IML. E a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje às 3h da tarde, horário de Brasília, em meio a muita expectativa sobre o que ele dirá em seu discurso. 8h32 agora, as notícias locais. O Sebrae está organizando uma caravana para levar empresários de São José do Rio Preto e região à Feira do Empreendedor, em São Paulo, no mês que vem. São 88 vagas e os interessados já podem se inscrever. Letícia Greco. 150 mil pessoas são esperadas na Feira do Empreendedor, que acontece em São Paulo entre os dias 18 e 21 de fevereiro. Para garantir a presença do empresariado do interior do estado, o Sebrae São Paulo está organizando caravanas em 14 cidades para levar os empreendedores ao evento. Em Rio Preto, serão 88 vagas para os interessados em participar da feira no dia 19 de fevereiro. As inscrições já estão abertas. A analista do Sebrae, Amanda de Aquino, explica como se inscrever. A gente chama de missões empresariais. Aqui da nossa região de São José do Rio Preto, nós estamos organizando 11 caravanas, 11 missões empresariais para a Feira do Empreendedor. Aqui de São José do Rio Preto estão saindo 2 ônibus. No dia 19 de fevereiro é um domingo. Esses ônibus saem bem de manhãzinha, na madrugadinha, entre 4 e 4h30 da manhã. Vai para a Feira do Empreendedor. A feira tem início às 10 da manhã. Por volta desse horário, os ônibus chegam. Os participantes podem visitar a feira, participar de cursos, palestras, enfim, passar todo o dia na feira. No final do dia, esses ônibus retornam, tá? Quem tiver interesse em participar, a gente tem vagas para as empresas. Podem participar até 2 representantes por empresa, então pode ser empresário sócio ou de repente empresário e um funcionário. E as inscrições são feitas aqui no escritório do Sebrae São Paulo, em São José do Rio Preto. R$30 o valor da inscrição por participante. A gente já está recebendo os interessados. Tem uma demanda bem grande, isso é bem legal. Mas para as cidades aqui da região, a gente tem vários ônibus saindo aqui da região. Então, para os interessados, de repente o empresário não mora aqui em São José do Rio Preto, é de alguma das cidades vizinhas, tem interesse em participar. A gente pede para ligar aqui no Sebrae, falar com a gente que a gente orienta, de repente, se tem alguma missão próxima ou alguma missão no seu próprio município, a gente orienta como proceder. A Feira do Empreendedor é organizada pelo Sebrae São Paulo e chega à sua 6ª edição em um espaço de 40 mil metros quadrados no pavilhão de exposição do Anhembi, com 440 expositores. A analista do Sebrae, Amanda de Aquino, comenta o objetivo do evento. A Feira do Empreendedor é o maior evento de empreendedorismo do país. Nós estamos na edição agora de 2017. Essa feira é organizada pelo Sebrae São Paulo e a feira é dividida em várias sessões. Durante todo o evento vão estar acontecendo oficinas, palestras, cursos, consultorias, atendimento e tem as áreas específicas, as áreas temáticas do evento para atender empresários de segmentos específicos, como a loja modelo, como o pavilhão do agronegócio. Então o objetivo dessa feira, para quem está indo como expositor, é fazer negócios, ou encontrar novos fornecedores, encontrar novos compradores, divulgar o seu negócio
e também para quem está indo como visitante, como empresário, ter acesso à informação, treinamento, capacitação, participar de palestras e de cursos nos espaços que o Sebrae vai estar ministrando cursos e palestras, e também, junto com os expositores, fazer negócios. Então é interessante para quem quer buscar inovação no seu setor, é interessante para quem quer buscar novas parcerias, para quem quer buscar também novos fornecedores ou novos clientes. Então a gente tem um espaço totalmente voltado para o empreendedor fazer negócios, ou então para quem não é empresário ainda, mas quer abrir o seu próprio negócio, quer empreender, buscar ideias de negócios, buscar informações sobre o que está acontecendo, sobre novidades, e de repente ter uma ideia, definir em que segmento atuar. Este ano, a Feira do Empreendedor tem como novidade a implementação de um tema, definido como Cidade Empreendedora. Então, nesse ano de 2017, a gente está com uma novidade, uma inovação da feira, que é a feira temática. É a primeira vez que o evento vai acontecer e ele vai ser temático. Esse ano o tema é Cidade Empreendedora, então a feira está sendo toda organizada, toda disposta como se fosse uma cidade empreendedora. E aí a gente tem os expositores, tem os espaços para cursos, a expectativa de público é de 150 mil pessoas nesses 4 dias de evento. A entrada é gratuita e basta só fazer a inscrição no site do evento para poder participar. Para saber mais sobre a Feira do Empreendedor e sobre as inscrições para as missões empresariais, o telefone do Sebrae Rio Preto é 3214-6670. Outras informações também estão disponíveis no site feiradoempreendedor.sebraesp.com.br. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. 8h37 agora termina hoje o ciclo de vencimentos do IPVA 2017, para quem quer pagar à vista ou a primeira parcela. Hoje vence o imposto para carros, motos, caminhões e ônibus com placas final 0. Então, se você, repetindo, quiser pagar à vista, com desconto, ou parcelado, tem que fazer isso hoje. Caso contrário, vai ter que pagar à vista sem desconto. O pagamento pode ser feito nos caixas eletrônicos dos bancos, casas lotéricas e também pela internet, se você tem acesso à sua conta bancária. Tempo e temperatura. Tempo não mudou agora de manhã e nuvens carregadas continuam cobrindo o Rio Preto. A previsão do tempo diz que o sol até deve aparecer à tarde, mas ainda pode chover a qualquer hora. No fim de semana o tempo deve melhorar um pouquinho só, com o sol aparecendo mais, mas também com probabilidade de chuvas. A temperatura máxima amanhã chega aos 32, no domingo 34 e hoje não deve passar dos 29 graus. 8h38 agora. A gente dá uma pausa no nosso giro e já volta para conversar com a secretária de Assistência Social Maria Silvia Lima Bastos Fernandes, que participa da nossa rodada de entrevistas com os novos secretários municipais. Ainda hoje tem agenda cultural, viu? Com tudo o que acontece em Rio Preto no fim de semana. O Giro Rio Preto é cultura, é informação, é utilidade pública. O Ministério da Cultura apresenta o 13º Festival. Em janeiro, Teatro para Criança é o maior barato. De 20 a 29 de janeiro, espetáculos teatrais para toda a família e atividades formativas. Confira toda a programação no site festivaldejaneiro2017.com.br. Ingressos à venda na Play Ingressos. Informações 33550282. Parceria Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Cultura. Realização Companhia Fábrica de Sonhos e Governo Federal. Giro Rio Preto. Informação de qualidade de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, aqui na Educativa FM. Ouça suas músicas preferidas na Educativa FM Rio Preto. Porque eu sei que é amor. É fácil, basta participar da seleção do ouvinte. Faça uma lista com 20 canções e envie para o e-mail educativafm@riopreto.sp.gov.br ou ligue para 3223-7556. O programa vai ao ar todos os sábados às 8 da noite, com reprise às quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã. É a sua seleção na nossa programação. 106,7. Rádio Educativa FM.
prazer em ouvir música. 8h40, estamos de volta com o Giro Rio Preto desta sexta-feira, 20 de janeiro de 2017. Muito bom dia para você sintonizando o 106,7. Obrigado pela audiência. A gente já deseja uma ótima sexta-feira para você. A Prefeitura de Rio Preto está trazendo de volta um projeto muito legal. É o Viva Praça, que incentiva a adoção de praças públicas por empresas privadas e organizações não governamentais. E a primeira praça a ser revitalizada já está em obras. Josi de Sá. O projeto de revitalização de praças públicas, por meio de parcerias com empresas privadas e a comunidade, o Viva Praça, está de volta. Nesta semana, o prefeito Edinho Araújo vistoriou as obras de revitalização da Praça Valdemar de Oliveira Verde, no final da Avenida Juscelino Kubitschek. O projeto é uma parceria com as empresas do grupo Rodobens, que adotaram a praça que leva o nome do seu fundador. O projeto marca a reativação do Viva Praça. O secretário de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho de Almeida, traz mais informações sobre o projeto. O projeto em si consiste na manutenção de praça, canteiro, jardim por empresas, associações de moradores, clubes, pessoas físicas que se interessem pela melhoria do aspecto em torno do seu estabelecimento, no próprio bairro, esses representantes de bairro. Então nós temos praças que aí nós podemos, uma parceria para que seja feita a manutenção. Então seria o poder público com a comunidade. Então os benefícios, você pode, por exemplo, a empresa que pegar essa praça para tomar conta, pode usar aí como marketing, pode fazer o marketing dessa empresa, é um local onde a visibilidade é maior e as empresas então podem adotar essas praças, Então nós estamos aí abertos a conversar com as empresas e com os próprios representantes de bairro. O secretário também falou das vantagens que as empresas têm em adotar as praças. Você usar a praça e associar a empresa à causa da preservação do meio ambiente. Fazer a propaganda da sua empresa em locais de circulação, que é uma forma legalizada com a Prefeitura Municipal. Você passa a praça para a empresa fazer a administração e também nós liberamos para que faça também a propaganda. Caso a adoção da praça, a empresa dá a manutenção. Muitas empresas já entram e já fazem a revitalização. Isso depende aí do acordo que pode ser feito com a Prefeitura, Então, no caso lá da Praça Valdemar de Oliveira Verde, a Holding Rodobens vai fazer a revitalização da praça, trocar os aparelhos de ginástica e vai fazer a manutenção dessa praça. Então, essa praça vai ser ligada diretamente à Rodobens. É eles que vão dar a manutenção total. O projeto Viva Praça também passará por uma readequação e deve trazer mais arborização para a cidade. Além das empresas, as parcerias para plantio de árvores já estão acontecendo com ONGs e grupos organizados como o Muda que a Cidade Muda. Esse projeto já tem alguns anos, então nós pretendemos, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, decidirmos qual tipo de vegetação, qual tipo de árvore que você pode usar, até o mesmo tipo de gramado, uma grama que aguente o sol e também dê uma manutenção mais baixa, fácil de tratamento. O Muda, que a cidade muda, que é um projeto de pessoa física, de um grupo de pessoas da cidade, que plantam árvores e está fazendo um belo trabalho. E também já acertamos parceria com eles para dia 18 e 19 de março, faremos um plantio na rua 15 de novembro, mais ou menos 600 árvores, Então essa parceria já está fechada, Então nós esperamos que a população entenda o nosso objetivo, que realmente é deixar Rio Preto limpa, arrumada e bem, vamos dizer, e vamos reflorestar Rio Preto. A reinauguração da Praça Valdemar de Oliveira Verde deverá acontecer em março, na semana de aniversário da cidade. O espaço de área verde tem 16 mil metros quadrados, existe desde 2004 e a grande reforma foi idealizada pela arquiteta e bisneta do empresário Valdemar Verde, Mariana Vettorazzo Haddad. O projeto prevê novos equipamentos esportivos e de ginástica, playground, bancos, pavimentação central, arborização, paisagismo, além de busto e estátua do empresário riopretense, que morreu em outubro de 2015. A obra está orçada em R$ 400 mil. Josi de Sá,
para a Rádio Educativa FM. 8h45 agora. A nossa convidada de hoje na rodada de entrevistas que o Giro Rio Preto está fazendo com os novos secretários municipais é a secretária de Assistência Social, Maria Silvia Lima Bastos Fernandes. Muito bom dia, secretária. Obrigado pela sua presença aqui, Bom viu? dia, Lúcia. Bom, eu vou dar um breve currículo da senhora aqui para a população conhecer um pouquinho mais. Se faltar alguma coisa, por favor, complemente, tá? A secretária é graduada em Serviço Social com especialização em violência doméstica contra crianças e adolescentes, tem formação em terapia familiar, foi assistente social da FUNFARM e do CRAME e assistente social da Secretaria de Assistência Social. É isso? Isso mesmo. É isso? Chega só o microfone um pouquinho mais perto aqui para as pessoas ouvirem direito. Secretária, eu gostaria de começar conversando com a senhora a respeito de uma reunião que teve ontem na Prefeitura com outras secretarias também, Habitação e outras secretarias também, para discutir a situação das famílias. São quase 300 famílias que estão ali instaladas na favela da Vila Itália, que está se formando ali. O que ficou definido nessa reunião? Olha, são, na verdade, Lúcio, 276 famílias, né, que estão lá, e nessa reunião, junto com o defensor e promotoria, ficou definido que o município vai estar realizando um cadastramento, né, um estudo dessas famílias para ver o índice, né, de vulnerabilidade e risco dessas famílias, priorizando aquelas famílias com idosos e crianças, né, então vai ser uma ação articulada com o município e defensoria também, onde nós vamos analisar as situações dessas famílias, para identificar aquelas famílias que estão ali naquele entorno, e aí, a partir daí, fazer um estudo e verificar, não é, aquelas famílias que realmente são do município, e aí tomar as providências, né, o município vai ter que traçar aí algumas providências com relação a essa problemática ali do Vila Itália. Ou seja, só depois desse estudo pronto, então, é que se pode fazer alguma coisa efetivamente para aquelas famílias. Sim, porque a gente precisa conhecer quem são essas famílias, não é? Se elas já são moradoras de São José do Rio Preto. Nós fizemos um estudo já anteriormente, depois foram sendo, né, incluídas aí novas famílias naquele espaço. Então a gente vai fazer agora em cima, né, dessas 276 famílias que estão lá hoje para identificar quem são essas famílias. Mas é possível fazer alguma ação hoje, por exemplo, antes de terminar esse estudo, para evitar que essa favela cresça ainda mais? Olha, o que acontece, nós da assistência social estamos ali através de um CRAS já atendendo essas famílias, né, com auxílio nutricional, com encaminhamentos aí para a área de educação ou saúde, para aquilo que as famílias precisarem. Agora, essa questão de ampliação, né, de cada dia, né, está aumentando mais, essa ação é justamente para que possa, num período mais rápido possível, a gente não permitir, né, não ter mais esse aumento aí, né, de famílias nesse local. Um outro assunto que eu gostaria de falar com a senhora, que é bastante importante também e atual, principalmente hoje, porque dia 20 é a data do vencimento para o recadastramento de muitas famílias em São José do Rio Preto que participam do programa Bolsa Família. Isso. Então tem muita família que está sem recadastrar há bastante tempo, né? Como é que está funcionando isso? Isso, são 884 famílias que precisam se recadastrar, e para isso elas devem procurar até hoje o CRAS, né, o Centro de Referência da Assistência Social mais próximo da sua residência, que em São José do Rio Preto nós temos 13 unidades de CRAS, né, nos diversos bairros, e aí elas devem procurar e levar os documentos, né, pessoais para estar fazendo esse recadastramento. Se aquelas que não comparecerem nesse momento, que hoje é o último dia, elas terão seu benefício cancelado e depois elas vão ter que procurar em outro momento novamente o cadastro único e aí refazer todo o processo, certo? Porque tem família que está há 4 anos já sem fazer esse recadastramento, né? Isso, mas o próprio processo todo do Bolsa Família e Cadastro Único, ele vai fazendo essas atualizações e essas famílias não comparecem. Então agora é o último, né, que o Ministério dá a última chance para essas famílias se recadastrarem e não perderem o benefício. Agora, se não comparecer, elas vão perder o benefício, aí depois tem que retomar todo o processo novamente. Secretária, a senhora citou nas duas perguntas que eu fiz o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Então eu gostaria de que a senhora explicasse para a população que serviços o CRAS oferece para a população.
Ou os CRAS. Os CRAS, são 13. O CRAS, para que fique mais fácil o entendimento, nós temos uma política de assistência social, o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Como a saúde tem o SUS e como a saúde tem as unidades básicas de saúde, os serviços dela, a assistência tem o CRAS. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, que ele está em 13 bairros, diferentes aí para atender em toda a região da cidade a população que reside nesses bairros. O que o CRAS oferta? O CRAS oferta o serviço de atendimento às famílias, que é acolhida, escuta, para ouvir essa família e verificar os problemas que ela tem, a dificuldade que ela apresenta e dar os encaminhamentos necessários. Nós temos dentro do CRAS um serviço que chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para crianças e idosos, que acontece dentro do próprio CRAS, com atividades diversas, de grupo, que é coletivo, ou através de oficinas culturais, de artes e de artesanatos, e também tem o serviço no domicílio para aqueles idosos que não conseguem, ou pessoa com deficiência que não consegue acessar o CRAS. Ele precisa de alguma orientação, de alguma intervenção, que não conseguem ir até o CRAS vai até essas famílias. E também temos a busca ativa, porque o que é a busca ativa? A gente precisa buscar essas famílias em vulnerabilidade. Então, se as famílias não acessam o serviço vai até essas famílias para estar referenciando, a gente fala referenciar ao CRAS, incluir essas famílias no CRAS, nos serviços do CRAS, para que tenham um acompanhamento dessas famílias que estão em situação vulnerável e de risco. Ou seja, é uma via de um duplo, então. A pessoa pode procurar o CRAS e o CRAS também vai atrás dessas famílias para prestar todos esses serviços. Principalmente essas famílias de Bolsa Família, não é? Que nós temos que fazer o acompanhamento dessas famílias que têm crianças, situações de violação de direitos. Então, o CRAS, essas famílias que a gente tem conhecimento, que é Bolsa Família, que não está acessando o CRAS, ou de outros programas, que teria que acessar o CRAS e não está acessando, o trabalho da assistência social é buscar essas famílias, identificar onde elas estão, descobrir por que elas não estão indo até o CRAS, para a gente fazer a proteção. A assistência, ela vai trabalhar nessa frente da proteção, da garantia de direitos e da vigilância socioassistencial. Certo? A gente sabe, secretária, que o Brasil é um país que está ficando com a população mais velha. Ou seja, nós temos um grande número, cada vez maior, um número de idosos aí. E muitos desses idosos vivem em condições precárias. E a assistência social também faz um trabalho, como a senhora já citou aí, com os idosos. Então, eu gostaria que a senhora detalhasse um pouquinho mais aqui em Rio Preto como isso é feito. Olha, quando a gente fala de proteção, na política de assistência social, ela é a garantia da proteção e garantia do direito desse cidadão. E isso não é só com a política de assistência. Então, a gente tem que fazer esse trabalho intersetorial, envolvendo as diversas secretarias do município, com relação especificamente ao idoso que você está colocando, Então, no CRAS, nós temos atendimento a essa população idosa, que é através de atividades do Centro de Convivência do Idoso, que nós temos aqui próximo ao BS da Anchieta, que são atividades com esses idosos. No CRAS, a gente tem atividades também nos serviços de convivência, e também nós temos para essa população aquelas onde os idosos não têm com quem ficar, que não tem familiares, tem toda uma questão, uma avaliação de vulnerabilidade desse idoso. Quando é preciso, ele é acolhido, que a gente fala nas instituições de longa permanência, os antigos lares, de idosos, os abrigos. Então, mas hoje não é qualquer situação que vai para um abrigo, ele só vai para um abrigo se realmente não tiver ninguém da família para cuidar. E temos o Centro Dias. Os Centro Dias são unidades, aqui em Rio Preto nós temos 2 locais que oferecem o trabalho, que os idosos, eles ficam durante o dia nesses locais, porque a família tem que trabalhar, não pode ficar com ele durante o dia, então esses idosos ficam no Centro Dias. E lá ele tem todas as atividades, lúdicas, cultural, dependendo das condições de cada idoso, Então tem todo esse atendimento, é dado medicação, é dada alimentação, tudo aquilo que o idoso precisa ali nos cuidados dele diário é oferecido. Então também para essas famílias que não tem como ficar
com o idoso no dia a dia, porque trabalha. E são muitas famílias que estão nessa situação, ou são muitos idosos que estão nessa situação em Rio Preto? Olha, hoje que a gente tem, né, em abrigo, a gente tem mais de 200 idosos acolhidos, né, que ficam lá permanentemente, né, são 4 lares hoje em Rio Preto. E para o centro-dia, hoje, né, que a gente financia esses atendimentos, nós temos aí uma média de 50 idosos sendo atendidos, né? A gente sabe que a gente tem uma demanda, que é isso que a gente vem fazendo, e os CRAS vem fazendo esse trabalho de fazer cada vez mais que, se a família tem condição, ela fique com esse idoso. Se ela não tem, a gente vai encaminhar para o serviço. Há necessidade de ampliação? Há, né? Então, isso, né, nesse governo, a gente vai estar estudando e vendo gradativamente como que a gente pode ir ampliando, né, essas inclusões desses idosos em centro-dias. Secretária, e eu queria perguntar agora em relação aos moradores de rua, que a gente sabe que a situação econômica do país tem contribuído bastante para o aumento dessa população. Como que a assistência social pretende trabalhar, no caso a senhora, frente à secretaria nos próximos anos aí? Olha, a secretaria, né, a questão da população em situação de rua, ela é uma situação que envolve não só a Secretaria de Assistência, mas, né, uma série de outras secretarias, que é o trabalho intersetorial, e a Secretaria de Assistência, nesse novo governo, né, nós estamos elaborando um plano de ação para trabalhar com essa população, né, que é complexa. Hoje nós temos uma característica, né, diferenciada para essa pessoa em situação de rua. Hoje nós temos na rua, segundo dados que nós levantamos no ano passado, junto com a população de rua, que hoje nós temos pessoas em situação permanente de rua, nós temos usuários de drogas, nós temos pessoas com transtorno mental, né, então essa característica mudou muito. São pessoas que chegam a todo dia em São José do Rio Preto. E a impressão nossa ou realmente essa população tem aumentado na cidade? Não, aumentou, né? Ela vem aumentando na cidade, né? Então a gente tem que pensar numa ação regional também, aí com o Estado, porque todos os dias chegam pessoas, né? Outros lugares que mandam para cá, e aí o município já tem uma ação nesse sentido, de atendimento, de acolhida, de abordagem na rua, de convencimento de saída da rua. Nós já temos alguns serviços, que é Casa de Passagem, República, para aqueles que a gente já conseguiu fazer o convencimento de saída da rua, eles vão para essas casas de passagem República e fazem, né, todo o processo de saída da rua e conseguem trabalho, e aí depois eles vão tocar a vida deles, né, independentemente. E então todo esse trabalho é um trabalho árduo, difícil, que não é fácil você convencer essas pessoas de saírem da rua, mas que a assistência faz essa abordagem diariamente nos diversos pontos das cidades, né, que hoje não é só na região central, a gente tem, né, pessoas em situação de rua nos bairros. Então a gente tem isso, né, já identificado, e que agora a gente vai estar fazendo aí uma proposta de um trabalho envolvendo, né, diversos serviços da administração pública, no sentido da gente conseguir realmente garantir, não é, a dignidade e o direito dessas pessoas. Secretário, eu sei que a senhora tem uma reunião agora de trabalho para fazer, mas eu queria fazer uma última pergunta. Qual a expectativa da senhora para esses próximos anos aí, frente à secretaria? Então, a expectativa, né, e dentro do plano de governo do prefeito Edinho Araújo, é que nós possamos, né, traçar ações e desenvolver ações no sentido de alcançar o direito, né, o direito garantido do cidadão, no sentido, né, com a população de rua, com as pessoas idosas, como você disse, não é? E é no Brasil isso, né, a população idosa vem aumentando, essa curva vem envelhecendo, né? Vem envelhecendo, né? E Rio Preto, né, dentro da pesquisa nacional, ele está, né, quase páreo a páreo com os resultados a nível nacional de envelhecimento. Então nós temos que pensar nessa população que está envelhecendo, né? Então aí são projetos que a gente vai desenvolver ao longo desses anos, no sentido da gente ir resolvendo essas questões, né, com idoso, com população de rua, com criança e adolescente, também com essa juventude, para que eles tenham projetos e que possam sair aí da rua, né? Então a gente tem essas ações
envolvendo principalmente esporte, cultura, com a relação ao jovem. Secretária, muito obrigado pela sua entrevista, pela participação aqui nessa rodada de entrevistas que nós estamos fazendo com os novos secretários municipais. Eu sei que um dos objetivos do prefeito Edinho Araújo nesse governo é dar transparência a todas as ações feitas na administração. Então eu gostaria de dizer que os microfones da Rádio Educativa estão abertos para que a senhora possa divulgar os projetos, os trabalhos feitos pela assistência social em Rio Preto. Eu agradeço e com certeza nós usaremos esse espaço para esclarecer a população, não é? E para dar essa transparência que o governo almeja. Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez, secretária. Bom trabalho para a senhora. Bom, 9 em ponto agora, o Núcleo de Artes Roberto Fará de Rio Preto está com inscrições abertas para cursos gratuitos para quem quer aprender música. A Josi de Sá explica como funciona. As inscrições para os cursos e oficinas gratuitos dos Núcleos de Arte e da Casa de Cultura de Norá do Vale estão abertas até o dia 30 deste mês. Além da Casa de Cultura, outros 8 núcleos espalhados pela cidade oferecem cerca de 30 diferentes cursos nas mais diversas modalidades artísticas. Os cursos são voltados para crianças a partir de 7 anos, dependendo da modalidade, e não tem limite máximo de idade. O Núcleo de Artes Roberto Fará é um desses espaços onde estão sendo oferecidos 11 tipos de cursos de música e instrumentos, além de artes plásticas. A coordenadora do núcleo, Célia Regina Dias Toledo, traz mais informações sobre o local e os cursos oferecidos que estão com inscrições abertas. O Núcleo de Arte Roberto Fará, ele é um núcleo voltado para música, né, de instrumentos musicais e também de pintura em tela, que são artes plásticas, mas é pintura em tela. Ele está localizado no Jardim Soraya, Rua Elias Gabriel, 458. E funciona de segunda a sexta-feira, de segunda a quarta e sexta, o horário de funcionamento é até das 8 às 17 horas. De terça e quinta-feira, o núcleo estende o horário noturno, que vai até às 21 horas. Então nós estamos com curso de violão, viola caipira, bateria, artes, né, que é pintura em tela, piano, teclado, temos aulas de teoria musical e instrumentos de sopro. Segunda-feira nós temos teoria musical, temos piano, teclado e viola caipira. Terça-feira nós temos viola caipira de manhã. Na parte da tarde nós temos pintura em tela, temos bateria e temos instrumentos de sopro, piano, teclado, e à noite também nós temos pintura em tela, alguns horários de piano e teclado noturno e instrumentos de sopro que estende até a parte noturna também, teoria musical. Na quarta-feira nós temos pintura em tela na parte da manhã. Aí na parte da tarde a gente fica reservado para o aluno, né, que quiser fazer horário de estudo, ele pode vir na quarta fazer horário de estudo. Quinta-feira, aí começa na parte da tarde, nós temos violão, piano, teclado, que estende até o noturno, o violão. Sexta-feira, violão na parte da manhã, na parte da tarde tem piano e teclado. Célia também falou da idade inicial para os cursos da Roberto Fará e o que é necessário para as inscrições. A partir de 10 anos, aí sem limite, né, de idade. Tanto a criança quanto o adulto ele tem direito a fazer. Se for menor estudante, né, menor estudante xerox do RG, xerox de um comprovante de residência, que pode estar no nome do pai, da mãe, né, não tem problema. E um atestado de frequência escolar que pega na secretaria da escola onde ele estuda. E o pai ou mãe é o responsável de ir fazer a ficha para o menor. Se for maior de idade, xerox do RG e um xerox do comprovante de residência. Além do núcleo Roberto Fará e da Casa de Cultura de Norá do Vale, outros 7 núcleos estão com inscrições abertas. Além dos cursos já citados na matéria, há vagas para dança de salão, teatro, balé clássico, sapateado, jazz, tango, cinema e zumba. Os outros núcleos são Ecoprojeto Craque é Possível Vencer, no bairro Santo Antônio, Projeto Novo Mundo, Projeto Mundo Novo e Projeto Santa Cecília, ambos no Eldorado, Projeto Escola Viva 1, no Dom Lafayette, Projeto Escola Viva 2, na Vila Ercília, Projeto Aquário, na Vila Toninho e Projeto Educandário, no João Paulo II. Consulte os cursos, endereços e horário de funcionamento para inscrições de todos os núcleos no portal da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br. Josi de Sá,
para a Rádio Educativa FM. 9h04 agora, hora da nossa pausa. E quando a gente voltar vai falar sobre estágio para estudantes. Tem diversas vagas para diferentes áreas em Rio Preto. Tem ainda a agenda cultural para você começar a pensar no seu fim de semana, que aliás já está chegando, tá aí, tá na portinha. O Giro Rio Preto volta rapidinho. Estúdio RP, um espaço destinado a músicos e bandas de Rio Preto, para divulgação do trabalho e da história de nossos artistas. Com muita música e bate-papo aqui em 106,7. Participe entrando em contato conosco pelo fone 3223-7556 ou pelo e-mail educativafm@riopreto.sp.gov.br. Estúdio RP na Educativa FM, o espaço da nossa cena musical. Giro Rio Preto. Informação de qualidade de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, aqui na Educativa FM. Johnny B. Rock. Uma viagem pelos caminhos do rock and roll. Garanta o seu lugar no 106,7 da Educativa FM. Todos os sábados, às 7 da noite, com reprise às segundas, às 10 da noite. Johnny B. Rock. Rádio Educativa FM. Bom gosto na programação musical. 9h06 agora, muito bom dia para você sintonizando 106,7. Estamos ao vivo aqui no Giro Rio Preto, trazendo informação e serviço de utilidade pública de segunda a sexta-feira a partir das 8h30 da manhã. Muito bom dia para você que está chegando no trabalho agora. Está atrasado, hein? 9h06 agora. Para você que está a caminho de São José do Rio Preto ou passando por São José do Rio Preto nas estradas que cortam a cidade, aqui é Washington Luiz, a BR-153, também tem a Assis Chateaubriand e outras rodovias vicinais aí que cortam a cidade também. Vá com Deus. Muito cuidado, muita prudência, pista molhada, escorregadia, é preciso mais atenção ainda. Agora, se você é estudante dos ensinos médio, técnico ou fundamental e quer começar a trabalhar, já confira algumas oportunidades que estão disponíveis hoje em Rio Preto. Emprego. Exatamente, são as vagas de estágio do Centro de Integração Empresa-Escola. Funciona assim. Se você está em algum dos cursos que a vaga exige, você faz o cadastro no CIE, que envia seu currículo para a empresa e esta faz a seleção do candidato. Então, vamos às vagas disponíveis. Tem vaga para estudante do ensino médio, dos cursos de farmácia, tecnologia e informática, técnico em gestão empresarial, administração e publicidade e propaganda. Vou repetir aqui, estudantes do ensino médio, dos cursos de farmácia, tecnologia e informática, técnico em gestão empresarial, administração e publicidade e propaganda. Para se cadastrar, você pode ir direto no site do CIE, o endereço é www.ciee.org.br ou ligar para tirar alguma dúvida. Anota aí o telefone 3211-2966, 3211-2966. Bom, agora são 9h08. Hoje tem estreia do Festival em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato, com a peça Antes do Dia Clarear. É às 8h da noite no Teatro Paulo Moura. A Letícia Greco conta mais. Depois de circular por 2 anos nos teatros de São Paulo, a peça Antes do Dia Clarear estreia hoje a nova temporada de apresentações no Festival em Janeiro Teatro para Criança Maior Barato. O espetáculo da Companhia 22 leva aos palcos um pouco sobre as tradições e superstições circenses, retratadas pelos palhaços da Dúvida e Sandoval. O diretor Davi Taiu conta que o processo de composição de Antes do Dia Clarear levou 4 anos. Estamos em processo nesse espetáculo há mais de 3 anos,
porque eu e o Sandro, nós somos assim, dois pesquisadores, né, dessa linguagem. O Sandro Fontes, ele trabalha com família circense desde os 9 anos de idade. Ele praticamente foi adotado, né, artisticamente por uma família circense. E isso fez com que eu me atraísse muito por essa influência, porque eu estava começando a trabalhar nos Doutores da Alegria, e como palhaço, mas como um palhaço de hospital. E isso me chamou muita atenção, a possibilidade de conhecer as linguagens mais antigas. E aí eu convidei o Sandro, falei, vamos começar junto uma pesquisa dos trabalhos mais antigos, dos circos mais antigos. Isso há quase 4 anos. O espetáculo, ele está há 2 anos em cartaz. Nós estreamos no Sesc Pompeia em outubro, no Dia das Crianças, e foi um sucesso absoluto desde então. O diretor Davi Taiu também comenta que o roteiro de Antes do Dia Clarear é baseado em uma lenda circense. Uma das coisas que o Sandro me contou nessas histórias circenses é que existe uma lenda no circo que nenhum morador do circo, das famílias circenses, elas pisam no picadeiro depois da meia-noite. Isso não se sabe se é uma história inventada para que as crianças fossem educadas e não corressem risco, né? Porque um circo é um lugar perigoso. Ou se é uma história verdadeira. Nós preferimos acreditar que é verdadeira para contar essa história. É uma lenda que diz que depois da meia-noite, os ancestrais circenses, eles utilizam o picadeiro. Então, é a hora sagrada dos fantasmas ocuparem o circo. Quando o Sandro me contou essa história, eu falei assim, pronto, tá feito o nosso roteiro, a nossa concepção vai partir daí. Então, nós somos 2 palhaços que chegamos descaracterizados, sem maquiagem, sem roupa, invadimos o circo, como 2 fantasmas mesmo, e descobrimos o circo, lembramos como se a memória começasse a voltar para a gente, como se a gente não tivesse memória, e o circo nos trouxesse todas as memórias que a gente tinha quando a gente era palhaço. Os 2 fantasmas eram palhaços. A peça Antes do Dia Clarear venceu o prêmio APCA de Teatro na categoria Espetáculo de Palhaçaria de 2014. O diretor Davi Taiu comenta que o objetivo do espetáculo é resgatar e levar ao público a linguagem circense tradicional. Essa é a nossa intenção, porque tem muito. Nós fomos fazer pesquisa de números que nem se fazem mais. Então a gente começou a verticalizar e a gente descobriu palhaços que são absolutamente mágicos, carinhosos, diferentes, né, do que a gente tem visto, apesar de a gente ter visto muitos palhaços, né, porque tem muito palhaço hoje em dia, só que são palhaços mais teatrais, palhaços, por exemplo, de hospital, como eu mesmo, né? E essa linguagem circense é uma linguagem muito para fora e, ao mesmo tempo, é muito delicada. Então, descobrir essas contradições nessas linguagens mais antigas instiga muito essa molecada de hoje em dia, que está muito envolvida com seus videogames e tudo, mas está em busca também, se você oferece uma coisa de qualidade, uma coisa que puxa a atenção delas, elas mergulham de cabeça. Pra gente foi uma grande surpresa, assim, esse espetáculo, porque a gente falou, será que esse espetáculo vai ser mais para adulto, porque a gente está buscando uma memória muito antiga? Não, a molecada entra de cabeça, adoram, assim, do começo ao fim, se envolve muito, principalmente no começo do espetáculo, que é uma homenagem aos filmes noir, né, os filmes preto e branco, nas comédias, Buster Keaton, Charlie Chaplin. Então a gente começa por aí, como se o espetáculo fosse mesmo dessa época do preto e branco. A apresentação da peça Antes do Dia Clarear começa às 8h da noite no Teatro Paulo Moura. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 5,00 na bilheteria até 1 hora antes do início da apresentação. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Cultura. 9h13 agora, além da estreia do Festival em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato, tem muito mais coisa acontecendo para esse fim de semana em Rio Preto. Por isso a Letícia Greco está aqui para contar tudo para a gente. Bom dia, Letícia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Hoje eu começo a nossa agenda cultural falando de música, porque hoje tem show gratuito no Sesc Rio Preto a partir das 9h da noite. E quem anima o público com um mix de rap, reggae, soul e funk é a banda Márcia Má e Pedrão Hits. O grupo foi criado em 2010 e tem como objetivo contar um pouco sobre a cultura negra por meio da música. Amanhã, o Cine Sabadão do Shopping Cidade Norte continua com a exibição do filme Trolls às 10h.
A entrada é gratuita e para retirar os ingressos, basta comparecer ao balcão de troca de cupons. Já a sessão Pipoca do Shopping Iguatemi exibe amanhã às 10h30 o filme A Era do Gelo 5. A sessão também é gratuita e dá direito a pipoca e refrigerante. Para retirar o ingresso, basta comparecer ao balcão de informações. E falando em cinema, também amanhã o Sesc Rio Preto promove uma sessão gratuita com a exibição do filme Pequena Miss Sunshine às 4h30 da tarde. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do Sesc com meia hora de antecedência. Além de cinema, o sábado também conta com peças de teatro em Rio Preto. O festival Em Janeiro Teatro para Criança Maior Barato apresenta às 3h da tarde a peça A Mochila Amarela, da Companhia Apocalíptica. Depois, às 8h da noite, é a vez da Companhia dos Pés apresentar o espetáculo infantil Pequenos Olhos. Ambas as apresentações serão realizadas no Teatro Paulo Moura e os ingressos custam R$ 5,00 para aqueles que têm direito à meia entrada e R$ 10,00 para a inteira. Eles podem ser adquiridos pelo site playingressos.com.br. Vale lembrar também que quem comprar o ingresso na bilheteria até 1 hora antes do espetáculo vai pagar apenas R$ 5,00. Para fechar a noite de sábado com cultura e arte, o Centro Cultural Vasco apresenta às 8h da noite o espetáculo Shakespeariana 400 Recortes da Vida. A peça do diretor Linaldo Teles leva aos palcos um pouco sobre as principais obras do dramaturgo inglês William Shakespeare, como Romeu e Julieta, Otelo e Hamlet. A peça também será reapresentada no domingo, no mesmo horário, e a entrada é gratuita. No domingo, o festival Em Janeiro Teatro para Criança Maior Barato continua com a apresentação da peça O Leão e o Ratinho às 3h da tarde e Líbel às 8h da noite, ambas da companhia Fábrica dos Sonhos. Lembrando que as apresentações acontecem no Teatro Paulo Moura, com meia entrada R$ 5,00 e inteira R$ 10,00. Quem chegar à bilheteria até 1 hora antes do início do espetáculo consegue comprar os ingressos a R$ 5,00. No domingo, às 3h da tarde, o grupo Mosaico Cultural apresenta a peça Mosaicos em Versos, que convida o público a embarcar em uma aventura com muita música, poesia, teatro de bonecos e contação de histórias. A apresentação acontece no Sesc Rio Preto e é gratuita. Para encerrar o domingo com mais teatro, o Shopping Iguatemi apresenta a peça João e Maria, às 4h da tarde, de graça. A ação faz parte do projeto Domingo é Dia de Teatro, da Companhia Lijaidar, que a cada domingo apresenta uma peça infantil diferente de graça. E hoje eu finalizo a nossa agenda cultural falando de uma ação do Plaza Avenida Shopping para animar as férias da criançada, chamada Arte e Diversão. Até o dia 29 de janeiro, a criançada pode participar de diversas atividades lúdicas e recreativas de graça. Também tem oficina de boneca, desenho, pintura facial e escultura de bexiga. A ação é gratuita e acontece no horário de funcionamento do shopping. Então hoje eu fico por aqui, mas estou de volta na segunda. Um ótimo fim de semana e até lá. Muito obrigado, então, pelas informações aí. O pessoal, com toda certeza, tem muita opção aí para se divertir no fim de semana. A gente deseja também um fim de semana. Divirta-se com prudência, viu? 9h17 agora. Para a gente terminar a semana melhor informado ainda, saiba algumas das notícias que estão nos principais jornais e sites locais e nacionais. No Jornal Diário da Região, sem estrutura, abrigos particulares irregulares colocam idosos em risco. No UOL, Odebrecht teme que morte do ministro teoria atrase a homologação das delações. E no G1, protesto contra Trump termina em confusão em Washington. O Giro Rio Preto é uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Educativa FM. Volta na segunda-feira a partir das 8h30 da manhã. Os responsáveis pela produção do Giro Rio Preto somos eu, Lúcio Ramos, na apresentação, e as repórteres Letícia Greco e Josi de Sá. Trabalhos técnicos de Wilson Sanz e Alex Silva. Ótima sexta-feira a todos. Eu volto ainda durante a programação musical da Yael Costa, que segue a partir de agora, para trazer ainda mais informação para você durante essa sexta. Tchau. Você ouviu Giro Rio Preto. Informação de qualidade. Educativa FM 106,7. Sintonizada no cidadão riopretense.